Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus eu divido com vocês, essa palavra muito gentil de Jesus para os seus discípulos, porque todos nós, padres, leigos, consagrados, pelo nosso batismo, nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo. Somos chamados a dar um bom testemunho de Cristo na vivência prática do nosso dia a dia, daquilo que nós experimentamos com o Senhor, do que nós vivemos na nossa experiência de fé, precisa ser traduzido em ações concretas, numa coerência de vida. Ou seja, o que nós celebramos, o que nós acreditamos, precisa ser aquilo que nós vivemos. Por isso que Jesus ele fala de duas realidades aqui, pais e guias, mestres, não é? Pais e guias devem se saber sempre ser também filhos e discípulos. Ninguém está totalmente pronto, porque a vida é uma construção. Ninguém pode se autodenominar pai, mestre ou guia, porque a vida está na sua dinâmica. Nós estamos sendo construídos pela graça de Deus. É óbvio que existem condutas que são básicas, Condutas morais, existem regras que são direção para cada um de nós. Mas o ser humano se constrói pela ação da graça de Deus e a partir da sua colaboração pessoal. Jesus, aqui no Evangelho de hoje e em todas as realidades, Jesus não condena ao inferno as fraquezas humanas. O que Jesus não tolera é a hipocrisia. Jesus não tem dificuldade com fraqueza humana. Jesus não tem dificuldade com os erros humanos. O que Jesus não tolera é a hipocrisia e as pessoas que vivem de exterioridade sem interioridade. Foi isso que Jesus, por diversas vezes, bateu na tecla contra os fariseus, contra os mestres da lei, que, só para você entender, eram quase que teólogos, digamos assim, aqueles intérpretes da lei, fariseus e mestres da lei eram esse tipo de pessoa. Eram as pessoas que eram
destinadas a interpretar a palavra de Deus, a fazer com que o povo tivesse acesso à palavra de Deus de uma maneira prática. Pois bem, Jesus sempre fez uns combates contra fariseus e mestres da lei por causa do perigo da exterioridade e da falta de interioridade. Eu pergunto para mim e para você, com o que você gasta mais tempo? No que você se aplica mais? Na exterioridade ou na interioridade? O que ocupa mais o seu tempo, suas preocupações, sua força, o seu empenho? Exterioridade ou interioridade? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder diante desse evangelho de hoje. Depois, é claro que Jesus falou sobre a realidade de Moisés, que sentado na cátedra, ensinava, e esses fariseus acabaram ocupando a cátedra de Moisés. Cátedra, cadeira, cátedra aqui na palavra de Deus é um referencial, é um lugar que indica estabilidade, segurança, ensinamento. Tem a cátedra de Pedro hoje, quando nós afirmamos isso, que é o ensinamento, o magistério da igreja, essa estabilidade na doutrina, dos ensinamentos. No tempo do Senhor, no tempo de Jesus, eram as tábuas da lei que Moisés havia recebido de Deus. Ou seja, aquilo que precisa ser. O evangelho não pode se tornar nunca uma conveniência para nenhum de nós. Eu não posso pensar uma palavra do evangelho e acomodá-la na minha vida do jeito que eu bem entender, Porque um texto fora do contexto vira um pretexto. E eu posso também manipular a palavra de Deus. O que me serve, eu penso e aplico na minha vida. Mas aquilo que vai me exigir conversão e transformação de vida, vou virar a página, Deixa isso aqui de lado. O evangelho não pode ser nunca, meus irmãos, uma conveniência. E Jesus faz a denúncia daquilo que estava acontecendo com as autoridades religiosas. Aplicar o evangelho da forma como era conveniente. Ele não pode nunca ser usado para isso, porque evangelho significa boa nova. Evangelho significa transformação de vida, e nós não podemos sufocar o evangelho. Jesus disse a respeito dos fariseus e mestres da lei que eles falam, mas não fazem. Jesus, ele não diz que os fariseus, esses mestres da lei, faziam o mal. Jesus não falou que eles tinham ações más. Jesus disse que eles não faziam aquilo que eles falavam, que eles pregavam. Porque o cristianismo, ele não pode se tornar uma cartilha de proibições morais. Porque senão a gente reduz o cristianismo só do não pode, não pode, não pode. O cristianismo não é uma cartilha moral. O cristianismo é o imperativo do amor, da caridade. Porque não adianta só você saber o que você não deve fazer. Você precisa saber o que você deve fazer e precisa fazer como um bom cristão. O exercício do amor e da caridade para com os irmãos é para nós um imperativo. Então, o perigo e o risco, da rigidez, do legalismo, desse rigorismo moral, pode causar em nós um dano terrível, porque eu posso saber muito bem o que eu não devo fazer, e talvez cruzar os meus braços e não fazer o que eu preciso fazer. O cristianismo é esse imperativo do amor e da caridade. Eu preciso mover o meu coração. Por isso que, com o Senhor, as leis e os preceitos não são um fardo. Porque o fardo, como Jesus mesmo disse, amarram pesados fardos. O fardo toca essa realidade do legalismo. Mas, com Jesus, é o jugo. Jesus não disse, o meu jugo é suave, porque jugo significa, na linguagem nossa bem prática, sabe aquela canga que coloca no animal para juntar dois animais, para usar a força deles, Quem é do campo sabe muito bem, para arar a terra se usa muito, colocar uma canga em dois animais para poder arar a terra. Aquela canga é o jugo, ou seja, com Jesus a gente vai caminhando 2 a 2, ninguém está sozinho.
Com o Senhor, nós podemos contar com a companhia dEle, com a nossa comunidade cristã. Ninguém caminha sozinho. Por isso que o jugo dEle é suave. Por isso que viver a vida cristã é em comunidade. Nós crescemos em comunidade, porque o Senhor nos dá essa graça. Agora, depois Jesus coloca o dedo na ferida, falando do perigo daquela exterioridade, porque os fariseus só se preocupavam com as aparências. Só aquilo que aparecia, não é? Ser cumprimentado nas praças, não é? Amarrar trecho da Escritura nas roupas, na testa, para serem vistos pelas pessoas, faziam as suas longas orações para serem notados, todas realidades marcadas pela exterioridade. Nós também temos que estar, meus irmãos e irmãs, muito atentos, para que a nossa vida com Deus, ela também não seja baseada nisso. E a gente corre um risco terrível de viver a nossa vida com Deus baseada num narcisismo espiritual. E aí, tudo que eu faço tem que ser visto. Tudo que eu faço precisa ser comentado. Tudo que eu faço tem que ser admirado, tem que ser curtido, né? Na linguagem de hoje, das redes sociais. Tudo que eu faço tem que aparecer, alguém tem que ver, alguém tem que comentar, eu preciso angariar meus seguidores. E aí a gente vai vendo que falta interioridade. Falta reconhecer-se tão estimado por Deus dentro, pelo amor de Deus, que aí eu vou buscar fora. Se a minha estima não parte de me saber amado por Deus, eu vou ficar buscando a vida inteira e cavando a estima dos outros, o reconhecimento exterior daquilo que deveria ser interior. Então, eu repito a pergunta: você gasta mais tempo com a exterioridade ou com a interioridade? Você se preocupa mais na construção desse homem interior, dessa mulher interior, ou está preocupado como as pessoas vão te ver, como as pessoas vão te observar, se você vai ser notado? Baixe por um instante a sua cabeça, faça esse exame de consciência da sua conduta. Faça o exame de consciência agora diante do Senhor, pela palavra que Ele nos dá. Se você tem se dedicado a construir o homem interior, a mulher interior. Se ainda faltam em você atitudes de conversão, atitudes coerentes, se ainda tem realidades na sua vida que destoam da vida cristã, que estão fora daquilo que é a vida cristã, atitudes, comportamentos que são incoerentes com a vida de um cristão, com a vida de um católico. E peça no seu coração a graça de conseguir mudar essa realidade. Porque sozinhos nós não podemos, nós não temos capacidade de viver a santidade sozinhos. A santidade é uma graça de Deus. A santidade é a ação de Deus na nossa vida. Peça força, peça coragem, peça a disposição do teu coração, peça a nosso Senhor que quebre no seu coração a frieza, o desânimo. Peça a nosso Senhor que realize esta obra no seu coração, para que a palavra dEle encontre em você ressonância, para que a palavra dEle encontre em você abertura, docilidade, para que aquilo que você experimenta aqui diante do altar seja traduzido no seu dia a dia em ações concretas. Nós te pedimos esta graça, Senhor, como comunidade, como assembleia litúrgica que está aqui porque precisa da Tua graça, nós te pedimos isso. Constrói em nós este homem novo, mulher nova, para que sejamos, Senhor, testemunhas credíveis diante dos homens no mundo, para que todos creiam que Tu és o Senhor, que Tu és o nosso Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.